certo? Ah, vocês vão lá em File New Project. Ou se vocês estiverem usando o Visual Studio, podem dar um Ctrl Shift N. Tanto faz, mas a opção está lá em cima. Sei lá, em File New Project. Quando você clicar lá em New Project, né, vai aparecer uma tela, vai aparecer uma interface. Se você estiver usando o Visual Studio, essa interface ela serve para você colocar lá qual linguagem de desenvolvimento do Visual Studio você vai. Eu tirei uma print de como vocês devem fazer. Clique nesse link e vai aparecer a imagem, como aparecer na sua máquina, de como vocês devem fazer. E lá em Visual Basic, Windows Form Application, e lá embaixo em Name é opcional, você pode colocar qualquer nome. Eu coloquei LF Browser, Faces Browser. Tem um OK. Para quem já deu um OK, já está no próximo passo, eu separei outra print e ela vai estar mostrando a interface que deve ter aparecido aí. Eu intitulei os locais, essa print vocês vão usar bastante, tá, gente? Então, deixem aí no navegador. Para quem deu um OK aí, apareceu uma caixa vazia, uma form, vamos chamar de form, uma form vazia. Nessa toolbox que eu deixei aí na caixa de ferramentas, vai estar todo o acessório, toda a ferramenta que a gente vai colocar nessa form, a gente vai usar para fazer o navegador. A forma ela já vem vazia, do jeito que está aí, para quem deu um OK aí, do jeito que está aí. Essa caixa de ferramentas vai ser a nossa ferramenta, vai ser o que a gente vai usar para fazer o navegador. A form vai ser a matéria, a gente vai colocar essas ferramentas na form para fazer o navegador. E do lado inferior direito, vocês podem ver uma caixa de propriedades. Título, cor, texto, fonte, onde a forma inicia, todas essas propriedades, essas prioridades da aplicação vão estar nessa caixa de propriedades, nessa properties. Todo mundo abriu essa toolbox, essa caixa de ferramentas. Dentro dessa caixa de ferramentas, vocês podem ver que tem várias coisas, vários objetos para você acrescentar na sua form. A form é a caixinha vazia que está aí na sua tela. Enfim, eu quero que vocês localizem os seguintes objetos. Que vocês soltem um text box na form, 5 botões e um browser. Já trabalharam com a toolbox, já pegaram as ferramentas que vocês vão usar. Então vocês não vão usar a toolbox mais, vocês não vão mais usar a caixa de ferramentas. Esses 5 botões que vocês jogaram na formas, ele vai estar botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, até 6. Mais um que é o botão que a gente vai usar para avançar. Vai ser tipo de um Enter. Acrescentem mais um botão na form. Quem tem 5 aí? Selecionem o botão 1. Tem 6 botões aí, certo? Selecionem o botão 1 e na caixa de propriedades localizem text. É o nome do botão, vocês vão mudar. Nessa caixa de propriedades vocês vão renomear os botões. Então, botão 1, que é o primeiro botão que você acrescentou na form, você renomeia ele para a página inicial. Ele vai ser o botão onde vai levar para a página inicial do navegador. O botão 1, página inicial. O botão 2, renomeie para voltar. O botão 3, pode colocar aí avançar.
Então, os nomes dos botões eu deixei aí no chat. Para a gravação eu vou falar aqui. Botão 1, página inicial. Botão 2, voltar. Botão 3, avançar. Botão 4, parar. Botão 5, atualizar. Botão 6, ir. Não necessariamente esses nomes que eu falei, mas deixem sinônimos. A caixinha text, ela não muda em nada a debugação da aplicação. Eu coloquei conforme a funcionalidade. Tipo, se você apertar lá no botão 4, ele vai parar. Se apertar no 5, ele vai atualizar, como vocês dessem F5. Agora a gente vai iniciar com os códigos, com as funções. A gente vai inflar essa form, vai deixar de deixar ela vazia e vai colocar a funcionalidade nela. Vamos fazer passo a passo, botão por botão, função por função. Então, podem dar 2 cliques no botão página inicial. Deem 2 cliques aí. Tem uma interface estranha aí com alguns códigos, certo? O Visual Basic ele trabalha com códigos já prontos para o web browser, para o navegador. Então, os códigos vão ser todos bem simples, bem pequenininhos. Então, não vai gerar muito trabalho. Quem tem um conhecimento de inglês, fica bem mais fácil. A função que a gente vai adicionar na página inicial, para quem deu 2 cliques no botão página inicial, aí vai ser esta aqui. Web Browser 1, Go Home. Ou seja, o navegador vai para casa, vai para a página inicial. Simples. Quando você vai digitando Web Browser 1, sempre 1 na frente, porque indica não só a quantidade, mas o objeto o nome do objeto. Ou seja, não é editável. Sempre vai estar Web Browser. Independente do nome que você tenha colocado, sempre vai estar Web Browser 1. Se você colocou uma text box, vai estar text box 1, button 1, sempre 1 na frente, porque indica a quantidade aí, certo? O próprio Visual Basic completa. Se você digitar Web Browser, ele completa, dá opções lá para completar o que você quer. Então, na página inicial, o código que a gente vai usar é esse aqui que eu acabei de colocar, Web Browser 1.goHome. Entre o Private Sub aí e o End Sub, onde está do jeito que eu digitei aí, End Sub, indica o fim. Então, o código tem que estar acima do End Sub. E onde está o Private Sub, indica o início. Então, tem que estar abaixo do Private Sub. Então, tem que estar entre esses dois. Eles já são marcados em azul aí, para marcar isso mesmo, para dar uma ênfase nisso, de que é o começo e o fim, são variáveis. Tem 2 abas no seu Visual Studio, no seu Visual Basic aí, Visual Basic, tem 2 abas. A aba aqui você tá, que apareceu esses códigos aí, e a aba Form 1 Designer, que é a interface, que é aquela caixinha. Volta para aquela caixinha lá. Isso. Volta para o designer. Volta para a capa. Nessa imagem que eu passei aí, vocês podem ver. Tem 2 abas lá em cima. A Form 1.vb é a parte dos códigos. E onde está escrito designer lá é essa caixinha aí para vocês mexerem no designer. Volta para essa caixinha. Quando vocês voltaram para essa caixinha, já adicionou a função de página inicial, então esse botão está completo. O que a gente tinha de colocar nesse botão, a gente já colocou. Agora vamos acrescentar o voltar, a função do botão voltar. Para isso, você 2 cliques no botão voltar
daí vai aparecer aquela caixa de código novamente. Agora, de novo, entre o end-sub e o private sub, entre essas duas escritas azuis destacadas aí, vocês vão colocar este código. Nada mais é do que o navegador vai para trás, ou seja, ele regride, ele volta atrás. É um código bem simples, eu acho que não precisa de mais explicação. Web Browser 1 go back, o navegador volta atrás, bem simples mesmo. A gente dá uma acelerada. Vamos lá no designer de novo, dá um clique lá no botão 3 no de avançar e coloquem a mesma coisa que o anterior, só mandando ir para frente. Todo esse código é em inglês, então quem tem um conhecimento de inglês nem precisa ter muito conhecimento de Visual Basic, é só escrever. Volta lá no designer, clica no botão 4, que é o parar, e o código vai ser a mesma coisa, só que com stop de parar, ou seja, web browser 1.stop. Esses parênteses não parênteses, que abre e fecha, ele declara que está fechando a função, que é só isso que você vai colocar mesmo. Caso fosse algum espaço para escrita, vocês iam acrescentar a aspa entre esses parênteses e colocar algum texto. Mas não é esse caso, então vocês abrem e fecham. Web Browser 1 Refresh. Então não vou ter que dar muita explicação, é só a função de atualizar mesmo. Vocês decoram esses códigos com o passar do tempo. Coloquei aqui. Isso que é bom estar sempre praticando, sempre mexendo em navegador, sempre mexendo nas aplicações, até vocês decorarem, chegarem numa parte que vocês não vão precisar mais ter os códigos, não, vocês vão já ter os códigos para implementar. Voltem lá no designer, cliquem 2 vezes na caixa de texto, na tecla. A gente vai acrescentar o código. Não achar que não vai ser preciso renomear a caixa de texto, já que vai ser somente utilizado pelo programa. Mas vai ter um código dele ler e executar e ir para o site. E é isso que vai fazer agora. Tá cortando aí ainda? Beleza. Então, que eu ditei, vocês dão 2 cliques, vão lá no designer, naquela caixa branca lá que vocês tem um botão e tal. Deem 2 cliques na text box, na caixa de texto, e a gente vai adicionar o código. Então, vai ser preciso renomear, claro, porque vai ser executado pelo programa, que nem o Thiago falou, mas a gente vai colocar um código para ele ler e executar a ação. Enfim. Então, terminado esse botão 6 aí, vamos revisar aqui. Vocês acrescentaram o código no botão 1, que é de ir para a página inicial, no botão 2, que indica para ele voltar, no botão 3, para avançar, para ir em frente, o botão 4 é para parar, para dar um stop, o botão 5 é para atualizar, um F5 aí na página. Depois vem a caixinha de texto, que é aquele código que eu acabei de passar, e o botão 6, que é para ir em frente, seguir com a text box. Terminado esses 6 botões, vocês terminou o navegador. Eu vou acrescentar mais um botãozinho aí, que não vai influenciar em nada no navegador, mas é tipo Word que eu fiz na primeira aula, daí quem falando pela primeira vez já vê como fala. Vai ser um botãozinho, dentro desse botãozinho a gente coloca os créditos, por exemplo, ou qualquer que você queira deixar. Coloca o seu nome, créditos aí o seu nome.
Mas interessante é que a gente vai fazer do zero. Vamos acrescentar um botão. Esse botão deixar lá embaixo da forma, beleza? Então pode ser pequenininho também. Pode ser pequenininho também. Para acrescentar um botão, tem que abrir a toolbox. Vocês podem renomear aí para. Eu renomeei para sobre, mas qualquer sinônimo vocês podem renomear para informação ou créditos relacionado ao que a gente vai colocar dentro desse botão. Todo mundo criou esse botão aí. Volta e arrasta mais um botãozinho lá embaixo. Feito esse botão, lá naquela caixa lá de propriedades, vocês renomeiem ele. Coloquem outro nome, vai estar botão 7. Vocês renomeiem para qualquer coisa. Pode ser para informação, eu coloquei sobre, 3 pontinhos. Clica 2 vezes nesse botão 7 aí que a gente acrescentou, nesse botão extra, que vocês renomearam aí. Cliquem 2 vezes e a gente vai adicionar um código de mensagem, uma message box. Eu colei o código aqui. Esse comando ele indica o seguinte: message box show parênteses, fecha parênteses. Ou seja, aparece uma caixa de mensagem com o seu texto. O texto é editável, você coloca qualquer coisa. Essa é a função da. Essa é a descrição da função. Aparece uma caixa de mensagem com o seguinte texto, por exemplo. Aí você coloca o seu texto aqui. Aí vocês testem o Falks. Digitam um site aí e vê se o navegador funcionou. Vê se está tudo nos conformes aí, conforme a gente fez as funções. Testa todos os botões. Se tiver tudo certo, seu navegador está pronto. Tem algum problema ter 2 botões no nome? Não. Tanto é que eu coloquei o botão avançar e outro do Windows aí. Meus documentos. Vai ter uma pasta lá em meus documentos escrito Visual Studio 2010. Ou se você está usando o Visual Basic, vai estar Visual Basic 2008 lá. Enfim, deem 2 cliques. Vai estar pastas de configurações, etc. Vai estar em Projects. Lembra que lá quando foi iniciar a gente foi em Projects? Vai estar em Projects, ou seja, projetos. Quando você clicou aí em Projects, em projetos, apareceu uma pasta com aplicação que você criou. Se você tinha criado outras antes dessas, apareceu a pasta com essas aplicações. Mas procura pelo nome que você criou. LF Browser, eu acho. Se você acompanhou uma print, vai uma pasta com o mesmo, clica nela de novo. Em bin, eu já vou passar o diretório. Bin debug. Tô subindo do meu aí, ó.